Em primeiro lugar, o homenageado exerce o cargo de presidente da República. Inelegível, além de ter o seu registro de candidatura cassada. O Carnaval é uma festa popular de proporções imensas e que chama a atenção do Brasil e do mundo com ampla cobertura dos meios de comunicação e também com ampla repercussão social. Há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear um possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Agora nós temos uma configuração clara de um crime eleitoral no período sim da pré-campanha, porque ele já era anunciado como candidato futuro à reeleição. Lula pode ficar agora oficialmente inelegível por 8 anos. Pode ter o registro da candidatura cassada em virtude do desfile da Escola de Samba Acadêmicos do Niterói. André Mendonça acaba de tomar uma decisão que pode mudar completamente o jogo em Brasília. E o impacto disso pode ser muito maior do que você imagina. Lula pode estar diante de um cenário que ninguém esperava. Fica até o final porque eu vou mostrar exatamente o que está por trás dessa decisão. Te agradeço a concessão da palavra. Também minha saudação a Vossa Excelência, a eminente relatora desse processo, eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, advogados, advogadas, estudantes e professores aqui presentes. Senhor presidente, eu me manifesto de acordo e apenas fazer um registro ao aderir ao voto da eminente relatora, a importância de nós termos, a partir da concessão da cautelar, o processamento mais célere possível desse caso, para que haja um julgamento definitivo, a fim de que não haja uma pendência, vamos dizer assim, durante todo o curso de um processo eleitoral, de uma matéria que envolve um candidato. Entendo que as razões e os fundamentos são bastante robustos nessa análise inicial, porém é importante ouvirmos também no contraditório e na ampla defesa, oportunizando assim a manifestação do interessado. Agradeço, senhor presidente. Inelegível, além de ter o seu registro de candidatura cassada. O TSE acabou de admitir a ação do Novo contra o Lula por suposto abuso em desfile de carnaval. Lembra aquele desfile da Acadêmicos de Niterói, que aliás depois foi rebaixada? Pois é, nós tínhamos entrado já na época no TSE, alertando o TSE de que aquele desfile seria realizado e que, apesar de Lula ainda não ser candidato, estava evidente que aquela, entre aspas, homenagem era para promovê-lo politicamente. E pior, com quase 10 milhões de reais de dinheiro público. 9 milhões e 650 mil reais. Naquela época, a ministra Estela Aranha disse, tem que esperar o desfile acontecer primeiro para ver se realmente vai ter exposição política. E agora está comprovado por meio da nossa ação lá no TSE que houve sim, quando o pré-candidato Lula era busca de benefício político eleitoral, e o TSE acabou de acatar o nosso pedido para dar andamento no processo no Tribunal Superior Eleitoral. Lembre-se, isso aqui faz poucos dias, logo depois do registro da candidatura do Lula. Novo pede cassação da chapa Lula-Alckmin por suposto abuso de poder econômico. Partido de Zema, está na Folha, alega que 9 milhões e 600 mil em recursos públicos foram usados em desfile que homenageou Lula. O governo Lula diz que não destinou verba pública à escola de samba, mas teve dinheiro público de várias áreas, e que não escolheu o enredo. Tá bem, até dirigente do PT está na Acadêmicos do Niterói. Tinha gente filiada ao PT na direção dessa escola, que foi rebaixada, né, pela liga lá do samba, das escolas de samba do Rio de Janeiro. Ela foi rebaixada, tão ruim foi a homenagem, mas não deixou de ser uma propaganda eleitoral antecipada, na nossa visão,
e por isso entramos com pedido de anulação do registro da candidatura do Lula nessas eleições. E além de pedir o registro de cassação, ou melhor, a cassação do registro do Lula, nós pedimos ainda que fosse considerado inelegível o Lula por 8 anos por ter descumprido a lei. Então é isso que agora está em jogo. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Antônio Carlos Ferreira, acabou agora há pouco de admitir esta ação do Partido Novo, ação nossa contra Lula, contra Geraldo Alckmin, por suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante o Carnaval do Rio neste ano. Mais uma vez, tem gente comentando, né, o Lula pode tudo, só acredito vendo. Não pode, obviamente. Eu sei que é uma ironia que está sendo usada aqui por alguém que nos segue, mas nós vamos continuar todos os dias sendo essa pedra no sapato e buscando a responsabilização pelos crimes que são cometidos, inclusive os eleitorais. E neste caso, passível de cassação do registro e inelegibilidade por 8 anos. O Bolsonaro ficou inelegível por muito menos, aliás, por um absurdo, um factoide que criaram, uma reunião com embaixadores. Lembrem-se que Dilma também fazia encontros com embaixadores para falar de suposto golpe antes do impeachment e assim por diante. Agora nós temos uma configuração clara de um crime eleitoral, no período sim da pré-campanha, porque ele já era anunciado como candidato futuro à reeleição, e nós vamos cobrar do Tribunal Superior Eleitoral que tenha o mesmo rigor com o Lula. Aliás, se tiver metade já está bom, em comparação ao rigor que fazem contra os candidatos da direita, da oposição, liberais, conservadores. Estamos, portanto, aqui fazendo o nosso papel e encerrando esta live. Sim, Lula pode ficar agora oficialmente inelegível por 8 anos. Pode ter o registro da candidatura cassada em virtude do desfile da Escola de Samba Acadêmicos do Niterói. Acadêmicos de Niterói. Nós do Novo entramos com esse processo. Nós tivemos agora há pouco a notícia de que o TSE admitiu a ação e vamos aguardar, portanto, que ela tenha o desfecho que nós pedimos. Porque, como disse o ministro na sua decisão, os fatos narrados podem, entre aspas, em tese, caracterizar abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. E fala mais, e aqui colocando entre aspas, pois ele disse que há elementos suficientes para o prosseguimento da ação e para a produção de provas. Abre aspas. A petição inicial do Partido Novo relata fatos determinados, aponta o proveito eleitoral que deles teria advindo aos investigados e vem instruída com os instrumentos de repasse, comprovantes de pagamento, publicações oficiais, expedientes de tribunais de contas e o livro Abre Alas do Desfile, além do rol de testemunhas com a declaração objeto de cada depoimento. E conclui o corregedor: desta forma, em primeira análise, entendo que a petição inicial preenche os requisitos de admissibilidade. Agora, Lula e Alckmin têm 5 dias para apresentar a sua defesa logo após serem citados. Parabéns à equipe jurídica também do Partido Novo, parabéns a todos os que estão sempre trabalhando pela justiça de verdade no Brasil e não deixando nada, nenhum dos crimes, nem os eleitorais do Lula passarem em branco, e contem comigo. E para o Senado, agora posso pedir voto, é Marcel Van Hatten 300 aqui no Rio Grande do Sul. Vamos trabalhar e muito nessa campanha que começou ontem, foi dada a largada ontem, para chegarmos ao Senado da República e continuarmos o trabalho que hoje eu faço na Câmara com ainda mais vigor, porque a gente vai ter mais espaço para trabalho no Senado e principalmente com mais condições de devolver a democracia, a justiça ao Brasil e reequilibrar os poderes, porque do jeito que está, não dá mais. Um abraço a todos, boa tarde, e Lula sim,
se depender do que diz a lei, deve ficar inelegível e ter o seu registro cassado, não podendo mais concorrer nestas eleições. Há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear um possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Assim, embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada, que, repito, nos termos do artigo 3º-A da Resolução 23.610 de 2019, não se caracteriza apenas pelo uso de expressões como vote em, podendo ser inferido a partir de outros termos e expressões que transmitam a mesma ideia. Assim, em segundo lugar, havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Nesse sentido, caberá pelos meios próprios a devida apuração e processamento, caso se configure eventual prática. Em tese, é possível que haja até mesmo configuração de ilícitos que vão além da seara eleitoral e que podem demandar, por exemplo, ressarcimento ao erário de eventuais recursos públicos aplicados com desvio de finalidade, a prática de atos de improbidade administrativa por aqueles que financiaram esse tipo de atividade e, eventualmente, até mesmo crime de responsabilidade por parte das autoridades eventualmente envolvidas, o que deverá ser, no entanto, apurado em outro campo e não necessariamente no âmbito da presente representação.